Amém, amém, boa noite. Vamos estudar a Bíblia. O tema de hoje é Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. E o nosso texto é João, capítulo 16, do versículo 25 ao versículo 33. Tende bom ânimo. Ok? Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Pai, fala conosco, Senhor. Que a Tua graça seja derramada em nossas vidas. Que o poder da Tua palavra esteja nos nossos corações, Pai. E que o Senhor possa derramar do Teu Espírito em nós. Que essa palavra possa gerar vida, ó Pai, em cada um de nós, as pessoas que nos assistem pela internet, aqueles que vão assistir depois também sejam alcançados por esta graça, e todos sejamos abençoados e guardados em nome de Jesus. Amém. Esse texto é maravilhoso. Jesus estava aqui se despedindo, né? Esse texto aqui marca essa despedida de Jesus dos seus discípulos. E ele, nessa despedida, ele fala algumas coisas interessantes para os discípulos. E os discípulos estavam ali, certamente, embebedados pela palavra, ouvindo Jesus. Olha, eles tiveram assim uma honra, de estar presente, Cristo, com o corpo físico presente entre eles, e deve ter sido sim maravilhoso, Então, Jesus nessa despedida, ele fala algumas coisas com eles. Então veja assim, versículo 25, veja que Jesus tinha uma comunicação por figuras com os discípulos, pois eles não entendiam. E se Jesus falasse claramente, os assuntos do céu para eles era mistério, era algo estranho para eles não entendiam. Então Jesus usou comparações, Jesus usou figuras, Jesus falava em parábolas com eles. Mas aí, eles, num determinado momento, parece que abriu assim a mente, abriu os olhos, abriu os ouvidos, abriu o coração, abriu tudo, e eles puderam entender Jesus. E eles falaram: não, agora fala claramente conosco. Por quê? Porque Jesus estava ali
mistérios ocultos na vida daqueles discípulos. Então agora, voltando ao texto, volte aí, versículo 26, Jesus estava deixando claro que Deus os amava. E Jesus fala algo aqui interessante nesse versículo. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Parece estranho, né? Jesus não vai rogar ao Pai pelos discípulos? Mas Jesus explica, né? Na parte de baixo, veja aí. Ele diz assim: porque o próprio Pai vos ama. Isso é, o Pai conhece vocês. O Pai ama vocês, Ele conhece as necessidades de vocês, Ele conhece as dificuldades de vocês, Ele está presente na vida de vocês. Eles não conheciam o Pai, eles estavam com Jesus ali, e andavam para lá, andavam para cá com Jesus, e foram 3 anos e meio andando com Jesus, mas agora Jesus se despedindo, Ele fala do Pai. E quando ele fala do Pai, ele mostra que o Pai é bom. E aqui é algo maravilhoso, porque ele falou, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Parece estranho isso, né? Mas ele diz, porque o próprio Pai vos ama. Nós somos amados do Pai. Você se sente amado do Pai? Amado do Pai? Nós somos amados pelo Pai. E o Pai nos ama tanto que Ele enviou o Filho. Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando o homem pecou, a terra entrou em maldição. E todos nós que nascemos de mulher, né? Todo ser humano nasceu de mulher. O que aconteceu? Já nascemos no pecado. Então, foi preciso o Pai, com esse amor incondicional, nos amar e enviar o seu Filho para que ele pudesse morrer aqui para nos comprar para Deus. E a gente vai ver aqui nesse texto que nós fomos comprados para Deus. Aí, verso 27. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tens amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Esse versículo 27 me lembra João 14, 21, quando Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Porque aqui, o que Jesus diz? Veja, ele diz que o povo o amava. E o povo passou a crer, o povo creu que ele veio de Deus. Era isso que o Pai estava esperando que acontecesse, que o povo cresce que Jesus é o Filho unigênito de Deus. E aí a gente volta no versículo áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, a Bíblia ela é interligada. O centro da palavra de Deus é Cristo, 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 Cristo. Então ele veio e ele morreu aqui na terra para quê? Para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. E isso é maravilhoso demais, porque no Velho Testamento só um homem entrava na presença de Deus no Santo dos Santos. Mas Jesus, quando ele veio, o que acontece? Ele morreu, e quando ele disse para o Pai que estava consumado, o véu do santuário se rasga de cima a baixo, e aí o que acontece? Há agora uma liberdade na adoração. Agora todos nós somos sacerdotes, como Paulo disse, né, lá em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos exclusivos de Deus. Somos exclusivos. Somos de Deus. Nós podemos gritar bem alto: eu sou de Deus. Porque nós somos de Deus de fato.
Jesus fala algo maravilhoso aqui. Ele disse: vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Mas aconteceu algo aqui no mundo. Jesus veio do Pai, entrou no mundo, morreu no mundo. Mas ele disse o quê? Que ele voltaria para o Pai. Então o que isso aqui significa? Significa que Jesus venceu o mundo. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o mundo. E ele vai dizer isso aqui mais embaixo, né? No versículo 33, ele vai falar para nós isso, que ele venceu o mundo. Então ele estava dizendo: olha, eu vim do Pai, mas a morte não me deteve. O diabo não me deteve. Eu venci o diabo, eu venci o mundo. E a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, Jesus estava dizendo: eu venci o maligno. Isso é, eu venci o mundo inteiro. Então nós precisamos entender essas coisas. E aqui, a gente vai voltar para o texto. No verso 30 ele diz: agora vemos, agora para os discípulos dizendo: agora vemos que sabes todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato viestes de Deus. Aqui estava a chave na vida daqueles discípulos, porque eles precisavam crer em Cristo. E João 3,16 diz justamente isso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Então quem crê não perece. Diga, quem crê não perece. Quem crê não perece. Então aqui importava que eles crescem. E agora no momento de despedida, no finalzinho, Jesus indo embora, eles creram. Que glória! Aleluia! Que eles creram. Na despedida, Jesus fala do Pai para eles. E aí eles puderam ver que era mesmo Jesus, o Filho unigênito de Deus. Aí, versículo 31 diz assim: respondendo Jesus: credes agora? Olha, deve ter sido assim, algo assim maravilhoso, até mesmo para Jesus, né? Os discípulos não estavam entendendo. E é fácil. Para nós é fácil, nós temos a Bíblia, então a gente lê o texto e a gente fala assim: ah, mas eles não sabiam que era Jesus? Que isso? Para a gente que tem a Bíblia na mão, é fácil, mas eles não tinham nada. Chega um homem, aparece lá, né, Jesus, primeiro, o filho do carpinteiro, o filho da Maria. Eles viram Jesus, né, alguns viram Jesus crescer no meio deles. Outros não conheceram Jesus pequeno, mas conheceram Jesus já com idade, né, adulto. E aí, eles sabiam, ele era da Galileia. Ah, ele era da Galileia. É aquele jovem da Galileia. Então, para eles, assimilar que Jesus era, na verdade, o Filho unigênito de Deus, né, tendo o céu tão longe, como ele veio de lá? Como ele veio de tão longe assim? Como ele tem um corpo igual ao nosso? Como ele come a comida nossa? Ele dorme na nossa cama. Jesus entra no barco e Jesus dorme dentro do barco. E como é que as pessoas iam acreditar que ele era mesmo no céu? Mas agora o que acontece? O poder de Deus desce na vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas têm agora o coração aberto, têm os ouvidos abertos, têm os olhos abertos. E eles puderam entender, porque a mente se abriu, e eles puderam entender, é verdadeiramente o Filho unigênito de Deus. Aí isso aqui foi legal demais, porque Jesus pergunta: credes agora? Isso é, eu fiz algo na vida de vocês, e vocês não estavam acreditando, mas agora vocês creem. O que Jesus fez na vida deles? Jesus trouxe salvação. E para muitos ali, né, que viram Jesus ser crucificado, imagina, vendo Jesus carregando aquela cruz,
na via dolorosa, e depois ver Jesus sendo levantado na cruz, morto. E aí? Olhar para aquela cruz e ver o meu mestre está morto na cruz, mas ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos. Ao terceiro dia ele quebra os grilhões da morte. Ao terceiro dia ele vence, né? Ele se levanta. A morte não pôde segurá-lo, a morte não pôde deter Jesus, e ele se levanta, poderoso, como sempre. E agora os discípulos estavam vendo ele de novo vivo. É ele mesmo. Ele é sim o Filho unigênito de Deus. E agora, no verso 32, Jesus vai falar algo aqui que é muito difícil de ouvir isso. Ele diz: eis que vem a hora, já chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. E isso aqui aconteceu de fato. Na cruz só ficou um. Aos pés da cruz só João ficou. Os outros todos saíram, correram, se esconderam, porque a morte é horrível. A morte é horrível. Talvez a gente não tenha até o medo, assim, tanto medo da morte, mas a gente tem medo de morrer, né? Porque morrer dói. Talvez a dor da morte, eu acho que é mais assustadora do que a própria morte em si, porque nós sabemos que vamos morrer, mas nós vamos viver no céu, na eternidade, mas ninguém quer sentir dor. Quem quer sentir dor? Ninguém quer. Então os discípulos fugiram. Então aconteceu justamente o que Jesus tinha dito para eles. Mas a gente vai entrar aqui no versículo 33, onde vai falar do nosso tema, né? Tem de bom ânimo. Porque Jesus fala o que no versículo 33? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Então ele não estava aqui querendo amedrontar. Jesus não estava aqui querendo trazer pânico, fazer terror no meio do povo. Ele estava aqui falando com eles para que eles pudessem ter paz, para que eles pudessem acreditar que eles não estavam sendo abandonados, mas estavam sendo cuidados diretamente do Pai. Aí, Jesus fala aquela frase muito conhecida, né? No mundo passais por aflições. Por que ele disse isso? Porque Jesus sabia que Satanás estava no mundo. E ele sabia que Satanás é o sedutor da humanidade. E ele sabia que as pessoas seriam seduzidas. Satanás iria seduzir as pessoas. Ele viria para trazer aflições. Mas Jesus tem uma palavra maravilhosa. Essa palavra não só para aquele povo, mas para nós também, para as gerações que vêm à frente, até Jesus voltar. Ele diz: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E esse bom ânimo aqui é interessante. O que significa isso? Bom ânimo é fé. Tenha fé. Bom ânimo é obediência. Obedeça a minha palavra. Bom ânimo é crer que o mundo estava de fato vencido. Bom ânimo é crer que quando Jesus foi à cruz e disse para o Pai: está consumado, ele estava dizendo: eu venci o mundo. É difícil, né? A gente olha para essa palavra e a gente olha para um hospital cheio de pessoas enfermas. Se a gente não tiver fé em Cristo, a gente vai olhar e vai falar: mas espera aí,
Mas aí é onde entra a nossa fé. A gente sabe que as pessoas estão ali, mas elas estão sendo cuidadas pelo Pai. A gente sabe que elas estão ali, mas elas são vencedoras em Cristo. Todos aqueles que estiverem em Cristo é mais do que vencedor. Bom ânimo é não ter medo. É você olhar toda e qualquer situação adversa e você entender que você é mais do que vencedor. Bom ânimo é se alegrar em Cristo, em meio à tristeza, em meio a dores, em meio a mágoas, em meio à confusão, em meio a qualquer tipo de adversidade. Você se alegrar em Cristo, isso é bom ânimo. Então Jesus venceu o mundo quando ele disse para o Pai: Pai, está consumado. Foi um grito de vitória na cruz. Está consumado, isso é, eu fiz o que precisava ser feito. Nada mais precisa ser feito. Tudo que precisava ser feito, já fiz. Então nós precisamos ter esse bom ânimo nas nossas vidas. Aí você pode dizer: mas espera aí, eu tenho bom ânimo, mas peguei Covid. No mundo passarei por aflições. Então as aflições estão aí, elas pertencem ao mundo. E nós estamos aqui ainda. Enquanto nós estivermos aqui, vamos passar por aflições. Porém, somos mais do que vencedores. Nós estamos em Cristo. Então o mundo não pode olhar para nós e dizer assim: eu venci você. Mas nós podemos dizer para o mundo: nós vencemos você porque nós estamos em Cristo. Então essa palavra de Jesus para nós é confortadora. Essa palavra de Jesus para nós nos enche de alegria. Essa palavra de Jesus para nós, ela traz uma paz maravilhosa em nossas vidas. E que nós possamos nos alegrar em Cristo, que possamos ser obedientes à sua palavra, que possamos entender que nós somos vencedores, que nós não devemos andar de cabeça baixa, entrar na fila do coitadinho. Nós somos vencedores.